Continuidade ao que a gente estava falando sobre vícios e tudo mais, agora eu vou falar sobre motivo. Quando o motivo que levou a praticar o ato não está de acordo com a lei ou é inexistente, aí nesse caso é importante observar a teoria dos motivos determinantes, que justamente, o que fala essa teoria? Que, segundo essa teoria, os atos administrativos discricionários vinculam-se ao motivo pela administração pública para sua prática, ou seja, o motivo não é a causa. Aí a causa, ela tem que existir um fato para aquele ato, para motivar aquele ato. Por quê? Se o fato for falso ou inexistente, aí ele se torna um ato ilícito, certo? Vamos ler aqui. Aí no caso, como se esse fato ele for falso ou inexistente, para que ocasionou aquele ato, aí ele justamente ele é anulado, certo? Então, no caso eu falei aqui que, pois, segundo essa teoria, os atos administrativos discricionários vinculam-se ao motivo dado pela administração pública para sua prática. Se os motivos forem inexistentes ou falsos, implicam a sua nulidade. Os motivos eles precisam ser verdadeiros para que sejam válidos. Tipo, no caso que eu vou falar, tenha uma súmula, uma determinação do STJ, que é uma jurisprudência e tudo mais, no Supremo Tribunal de Justiça, falando sobre isso, sobre essa teoria dos motivos determinantes. Que justamente, no caso o STJ, já esclareceu que a invalidação dos atos administrativos pela teoria dos motivos determinantes dá-se não apenas quando os motivos elencados não existiram ou eram falsos, mas tem que haver uma coerência e um fundamento para justamente ver realmente se aquela causa é coerente com o ato que o agente praticou, certo? Porque justamente essa teoria dos motivos determinantes foi desenvolvida no direito francês, que a teoria baseia-se no princípio de que o motivo de um ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato, ou seja, tem que haver uma coerência, ou seja, para que realmente esse ato seja válido. E por essa teoria, o Poder Judiciário poderá examinar as razões que levaram o administrador a praticar o ato. E se estas não existirem ou forem falsas, o que vai acontecer? Vai ser anulado o ato. O que eu posso dar sobre motivo é justamente a nomeação do servidor para cargo de comissão, que vai ser o secretário escolar. O que vai acontecer? Qual é a causa para que essa pessoa seja nomeada? Justamente a causa é que lá dentro daquele, no caso, aquele órgão está precisando, no caso uma escola, está precisando de um secretário escolar, porque não tem. Justamente esse seria a causa. Aí tem que ver se a causa condiz justamente com se essa causa é verdadeira, se ela realmente existe. Aí justamente essa causa é coerente, mas se ela é falsa, inexistente, vai supor que nomeie um secretário escolar e nessa escola já tem um secretário e só pode ter um só dentro da escola, ou seja, a causa foi falsa, o motivo foi falso, né, que a causa e o motivo é a mesma coisa. E o que vai acontecer? Esse ato vai ser inválido, vai ser nulo, por quê? Naquela escola só pode ter um que tenha cargo e comissão e seja secretário escolar. Tá entendendo? E agora eu vou falar sobre a diferença entre motivo e motivação. O motivo, como já falamos, é a causa imediata do ato administrativo.
E a motivação justamente é a explicação daquele motivo, daquela causa. Por que nomeou aquele servidor? Por quê? Porque estava precisando de servidor para aquele órgão. Por isso que abriu concurso público, aí essa pessoa foi nomeada e vai fazer o provimento daquele cargo que estava em vacância. Esse é outro exemplo, tá? Que justamente a motivação é a expressão dos motivos, a justificativa daquele motivo, né? Porque tem que justificar tudo. Porque se justamente os motivos e a justificativa for falsa ou inexistente, aí há um vício de motivo. Porque tem que haver realmente fundamento, coerência, tá bom? Não pode ter um motivo falso nem um motivo inexistente, tá? Exemplo: um servidor de 70 anos foi requerer a sua aposentadoria. Para ele adquirir esse direito, ele precisa atender a alguns requisitos: tempo de serviço, tempo de idade, se ele já tem 70 anos também, que é a aposentadoria compulsória. Quando há tempo de serviço ou idade, é aposentadoria voluntária, tá certo? Então, o motivo seria a aposentadoria causa, que justamente ele atingiu, no caso hipotético, ele já tem 70 anos, aí ele se aposentará compulsoriamente. E a justificativa é justamente que aquele servidor, ele já tem 70 anos e ele tem que se aposentar compulsoriamente. Se fosse um servidor que ele já tivesse atingido o tempo de serviço ou idade, aí a justificativa seria o quê? Que ele já tem, no caso, o tempo de serviço ou o tempo de, no caso, a idade, né, que ele está com 60, 65 anos e já pode se aposentar, ou seja, ele já preencheu os requisitos. Justamente a motivação é a explicação desse motivo, tá bom? E como eu falei, tem que ser motivo verdadeiro, no caso a motivação, né? No caso a explicação tem que ser verdadeiro, tem que haver coerência com a causa que é o motivo. E se não haver coerência e os fatos forem falsos, as causas forem falsas ou inexistentes, aí esse ato é anulado e contém vícios de motivos, tá? Sendo assim, o motivo é a causa e a motivação é a justificativa. Não esqueça, motivo, causa. Motivação é justificativa. Tá certo? Todo ato tem que ser justificado, né? No caso desse exemplo aí da aposentadoria, tá? Então, tem a convalidação, que é justamente a confirmação do ato administrativo. É uma forma de corrigir vícios sanáveis. Lembra daquele que eu falei, que justamente o servidor era para ter sido nomeado pelo governador, aí acabou sendo nomeado pelo secretário de Educação, lembra? Aí justamente aí anulou aquele ato, aí quem é competente, que é o governador, nomeou aquela pessoa, foi publicado no Diário Oficial, tudo mais, ou seja, corrigiu aquele ato, aí convalidou, tá entendendo? Ele confirmou aquele ato, certo? Depois da correção, né? Ele não pode convalidar um ato que esteja com vícios, né? Ou vícios de competência, ou vícios de objeto, essas coisas, tá? E ele tem efeito retroativo, ex-tunc, né? E os vícios de competência e de forma podem ser sanáveis, podem ser convalidados, tá certo? No caso de competência que eu falei, e no caso de forma que a exteriorização do ato, eles são sanáveis, tá certo? E podem ser convalidados, tá? E
tem a autotutela, que a gente já falou em alguns vídeos atrás, que é justamente, de acordo com a súmula 473 do STF, é justamente a administração pode anular seus próprios atos quando eivados quando se tornam ilegais, né? Quando tem vícios de legalidade, aí é anulado. Quando é revogado, tem a questão de conveniência ou oportunidade, né? Que é justamente o administrador, ele tem margem de escolha, tem que ponderar, tem o seu juízo de valores, para justamente praticar aquele ato, quando ele é discricionário, tá? Ato discricionário é revogado, ato vinculado é anulado, não esqueçam, tá? Vinculado, anulado, discricionário, revogado, tá bom? E outra coisa, só para lembrar, para a gente finalizar, né? Que justamente o ato, quando ele é revogado, o que pode revogar é a própria administração, sem interferência do judiciário. Quando é anulado, aí sim, pode tanto a administração anular aquele ato, como o poder judiciário, tá certo? E para finalizarmos, vou ler aqui para vocês. E de acordo com a súmula 346 do STF, a administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos, que justamente complementa a súmula vinculante 473, que fala, né, justamente dos atos que podem ser anulados quando eles têm vícios de legalidade e podem ser revogados por conveniência ou oportunidade. Não esquecendo que anulados, ato vinculado, revogado, ato discricionário. Não esqueçam, por favor. Então, vou finalizar esse vídeo. Não confundam elementos, requisitos com atributos. Só revisando aqui, tá bom? No caso, os elementos do ato administrativo, que é a mesma coisa, requisitos é competência, objeto, forma, motivo e finalidade. E atributos é presunção de legitimidade, imperatividade, auto-executoriedade e tipicidade, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá seu like, bons estudos, foco, força e fé. Até mais!